Fala pessoal, tudo bem? A mentira do dia de hoje eu vou ter que fazer assim, sem ser com captura de tela, que eu vou ter que explicar melhor para vocês, tá bom? Tem uma deputada que ela postou ontem no Twitter, é a deputada Carol de Tone, de Santa Catarina, uma notícia que é verdadeira, que diz assim: na Colômbia está discutindo descriminalizar o incesto. Aí eles fazem aqueles memes, né, aquelas imagenzinhas, e dão a entender que o Lula vai fazer o mesmo aqui no Brasil, porque o Lula também é de esquerda, do mesmo aspecto político. E aí na mente popular das pessoas, quando você vai ver os comentários, você vê que as pessoas pensam que está liberado o incesto, eles vão querer liberar o incesto. Olha que putaria, é o fim dos tempos, é a cartilha nefasta da esquerda e do PT, amadinho e não sei o quê. Aí criam toda essa narrativa em cima para demonizar o Lula e a esquerda, como no geral, por causa de uma notícia que é verdade. Agora, qual que é o problema dessa notícia? O problema, pessoal, é que descriminalizar algo não é compactuar com aquilo nem liberar. A palavra descriminalizar significa deixar de ser crime pelo Código Penal. Na Colômbia, eu dei uma pesquisada, o incesto, ele é crime e a pessoa pode pegar de 8 a 12 anos de cadeia. E qual é a discussão que eles estão tendo lá, os deputados e políticos de esquerda? Será que vale a pena deixar uma pessoa uma década na cadeia por um crime, por mais bizarro que ele seja, por uma prática sexual bizarra, doentia? Será que não seria melhor propor uma pena alternativa, como por exemplo uma internação psiquiátrica, uma consulta com um psicólogo, algo do tipo? É essa discussão que eles estão tendo lá. Porque tecnicamente a cadeia, pessoal, ela é para preservar os cidadãos de pessoas que são perigosas. Um ladrão, um assassino, um estuprador, um traficante, etc. Agora, uma pessoa que fez uma prática sexual bizarra, por mais que seja doentio, por mais que seja horroroso, será que essa pessoa oferece um risco para a sociedade, ao ponto de ela ficar quase uma década presa? Essa é a questão que está sendo discutida. Então, quando alguns políticos de esquerda falam de descriminalização, na cabeça do direitista eles acham que é para liberar geral. Não, pessoal, descriminalizar é não tornar crime certas coisas. Por exemplo, a esquerda defende aqui no Brasil a descriminalização de drogas, que eles também não entendem como é que funciona. Descriminalizar as drogas, pessoal, é você aumentar o limite de que um usuário possa portar de drogas, entorpecentes, sem ser preso. Porque esse limite ainda não é bem definido no Brasil. Eu até pesquisei quando eu fiz aquele outro vídeo lá que eu falei da média lá do bolsonarista. Parece que até 0,5 gramas é aceitável como usuário, aí não é crime. Mas só que depende muito do entendimento do policial e do juiz. Então se o policial pegar alguém com uma quantidade um pouquinho a mais de droga e o policial quiser levar essa pessoa presa, o policial pode. E o juiz que vai julgar o caso, se o juiz quiser manter aquela pessoa presa por aquelas graminhas a mais de droga, o juiz pode. Tanto que tem vários casos assim nas cadeias. Ontem mesmo eu vi uma notícia de um homem negro, que ele foi pego com 13 gramas, acho que de droga. 13, acho que é isso mesmo. Eu não lembro se é 13 gramas ou algo parecido, mas ele foi condenado a mais de 10 anos de prisão por isso. Só porque estava com um pouquinho mais de droga. Sendo que droga também é uma questão de saúde pública. A pessoa tem um vício, é um dependente químico. Mas só porque pegou um pouquinho mais de droga, a pessoa vai ficar uma década presa. Isso superlota os presídios e ainda dá um prejuízo para a sociedade. Segundo eu fiz uma pesquisa quando eu fiz aquele vídeo lá sobre crimes famélicos, que eu falei aqui para vocês. 40% dos presos no Brasil são pequenos delitos, crimes famélicos ou usuários de drogas, que foram pegos com pequena quantia. Então, será que a solução é botar essas pessoas tudo na cadeia, em vez de buscar um tratamento para essas pessoas? É só botar na cadeia e pronto? Fora que dá um custo para o Estado. O Ronaldo Caiado, governador de Goiás, ontem ele falou uma fala extremamente imbecil, né, sobre visita íntima, que ele é contra, mas aí uma coisa interessante que ele falou, que lá em Goiás, cada presidiário tem um custo de R$3.000 para o Estado de Goiás. R$3.000 por mês. Então você imagina, cada vez que a gente pega uma pessoa que fez um pequeno delito, roubou um pacotinho de comida, ou foi pego com um pouquinho a mais de droga, se a gente for jogar todo mundo na cadeia, é a gente que paga depois. Porque para manter, eu não sei como é que é a variação de um estado para o outro, mas eu imagino que deve ser nessa média, o Estado tem que manter essas pessoas lá com alto custo. É um dinheiro, por exemplo, que podia estar sendo usado na merenda de escola de uma criança. Às vezes a criança vai para a escola nem tem o que comer direito, mas o dinheiro é usado para comprar, por exemplo, um marmitex com preso. Sendo que a maioria daqueles presos ali nem precisariam estar ali. Então essa é a questão da descriminalização. Descriminalizar não é liberar geral, tá? E por fim, pessoal, inclusive só mais um detalhe, né? O Papa Francisco falou essa semana de não criminalizar a homossexualidade, que também tem países que a homossexualidade é crime ainda, principalmente na África ou países árabes, tá? Agora, e por fim, né, eu acho até engraçado que eu vi nos comentários dessa deputada
As pessoas dizendo assim que o Lula poderia fazer o mesmo no Brasil, porque o Lula é de esquerda. Só que uma simples pesquisa no Google, essa deputada ia ver que incesto não é crime no Brasil. Ele é até inconstitucional, que eu já mencionei em outros vídeos, mas ele não é crime. Então a polícia aqui no Brasil não prende. Então isso que a Colômbia está tentando fazer lá e está discutindo, é uma coisa que já tem no Brasil em vários países desenvolvidos do mundo, Estados Unidos, alguns países da Europa, etc. Não é crime. Não quer dizer que a prática seja legal ou que a pessoa concorde com a prática. Só que não é crime. Então, por exemplo, se alguém for pego no Brasil num caso de incesto, essa pessoa não é presa. Porque não tem uma tipificação penal, exceto se for estupro ou menor de idade. Aí sim. Senão não é crime. Então, se essa deputada está tão preocupada com isso, a primeira pergunta, como é que o Lula vai descriminalizar algo que não é crime no Brasil? Não tem como. Segundo, se ela está tão preocupada com isso, por que ela não tenta criminalizar isso, já que ela está tão preocupada com isso? Até porque teve uma proposta, acho que foi 2019, se eu não estou enganado, um projeto de lei para tentar criminalizar o incesto no Brasil. Eu não sei se foi aprovado, não sei se chegou a ser votado, mas ela podia pesquisar esse projeto de lei e pautar em Câmara, afinal, uma deputada federal. Agora, eu acho engraçado que a pessoa é eleita para um cargo numa casa legislativa, né, que vai cuidar de leis, e a pessoa não sabe nem como é que é a lei no Brasil ou em outros países. A pessoa cria uma narrativa, mas a pessoa não tem nem o trabalho de pesquisar no Google se isso é crime ou não no Brasil. Não é engraçado isso? E esses deputados ganham gordos salários, têm direito a vale mudança, vale moradia, vale assessor, vale gasolina, vale isso, vale aquilo. E muitas vezes eles não conhecem a própria legislação do Brasil. E criam essas narrativas bobas, como se descriminalizar fosse liberar geral. Não, descriminalizar não é assim, pessoal. Pode até haver uma penalidade, que não seja um crime. Por exemplo, uma internação, um psiquiatra, um psicólogo, alguma coisa. Mas descriminalizar é basicamente você deixar de ser crime aquela prática, para que aquela pessoa não seja presa, por mais bizarro que a gente ache isso. Tá bom? Gostaram do vídeo? Dá um like aí, isso ajuda a aumentar o alcance da atividade. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.